Dentro da programação, abre-se agora um intervalo para debates. Nós estamos um pouquinho atrasados em relação ao horário do esquema aqui. Então, eu gostaria de indagar aos senhores se há alguns colegas que têm. O doutor Guilherme ali quer fazer uma indagação, se puderem se identificar e direcionar uma pergunta que seja para cada expositor, seria bom. Doutor Guilherme. Boa tarde a todos. Primeiro, parabenizar os palestrantes, foram excelentes as exposições. E, sendo bem objetivo, uma dúvida / curiosidade direcionada à professora Ana Frazão, foi mencionado o tema dos riscos do desenvolvimento. Se possível, se pudesse, eventualmente, tentar esclarecer um pouquinho mais essa relação entre os riscos do desenvolvimento e a lei, que é um tema de muito interesse meu e despertou muita atenção. Obrigado. Obrigada, Guilherme, pela pergunta. Realmente, o tema é muito fascinante, porque o que a gente tem visto hoje os dados são cada vez mais utilizados por sistemas de inteligência artificial. Mesmo quando esses sistemas eles não são sistemas de autoaprendizagem, né, como machine learning, normalmente eles envolvem, às vezes, uma cadeia tão sofisticada e intensa de passos decisórios que fica realmente muito difícil saber como, a partir daquela programação inicial, determinados resultados poderão acontecer. Ou seja, tudo é feito para que a gente tenha controle do output, do resultado, para que esses sistemas possam ter uma capacidade de predição cada vez mais sofisticada. Mas não é possível se assegurar nenhum tipo de resultado com um mínimo de certeza. Se isso já acontece regularmente, até diante da própria complexidade desses sistemas, isso se torna ainda mais intenso com machine learning, deep learning, né, redes neurais, porque ali, além de 1000 passos na tomada da decisão, a própria máquina vai reconfigurando o seu código. Essa é a ideia do aprendizado de máquina. Então, chega um determinado ponto que o programador pode ter feito um código A, mas, a partir de um determinado momento, a própria máquina já esteja operando com base em um outro código. Muitos aqui, especialmente os mais jovens, conhecem o famoso caso Tai, não é verdade? Aquele robô que se tornou sexista, discriminatório em menos de 24 horas. E vocês conhecem esse caso, gente? Né, que ela estreou no Twitter, Bom Dia Mundo, sendo que o que começou a acontecer? Ela começou a receber várias mensagens de usuários de conteúdos sexistas, nazistas, e, de alguma maneira, a partir de um determinado momento, ela começou a internalizar que aquilo era o padrão, e ela se tornou daquele jeito. Coisa que os programadores, obviamente, jamais poderiam imaginar. E depois eles até disseram, não, mas a gente jamais teve essa intenção. Mas é essa a grande questão, né? A gente nunca vai ter um controle absoluto. E é por isso que se diz exigir uma responsabilidade ampla pelo risco numa situação como essa, muitos dizem, é praticamente inviabilizar a inteligência artificial. É impossível ter o controle, mas é possível gerenciar minimamente isso. E de que maneira? Não apenas com uma série de cuidados no design do sistema, como principalmente uma série de cuidados no acompanhamento desse sistema. Exatamente porque o sistema pode, a partir de determinado momento, gerar resultados não esperados, até porque o sistema pode, a partir de determinado momento, modificar o seu próprio código. É importante que todos os envolvidos monitorem de uma maneira adequada esses resultados, a fim de identificarem rapidamente quando resultados indesejáveis ou intoleráveis surjam e tomem as devidas providências. Então, é nesse sentido que se encontram algumas das discussões sobre risco do desenvolvimento aqui. Ou seja, não deveríamos, de fato, adotar uma perspectiva ampla de risco ainda para aqueles que entendem que a responsabilidade objetiva deveria ser a tônica, mas aí tentar definir o que é o risco do negócio, considerando as peculiaridades, realmente, da própria tecnologia e do sistema de inteligência artificial, e substituir, ou tentar, não seria nem uma substituição, né, mas tentar suprir minimamente essas deficiências por meio de um acompanhamento efetivo. E aí a gente teria um maior equilíbrio entre a proteção do titular contra danos injustos, mas sem também bloquear a inovação ou exigir da tecnologia aquilo que certamente ela não nos dará.
Cláudia Helena, juíza de Direito aqui em Minas Gerais. Doutor Guilherme, eu fiquei muito impressionada com a palestra do desembargador, mas, na hora que chegou, assim, vamos dizer assim, no pragmatismo do juiz, o senhor não teve tempo, ou deixou só na provocação. Mas eu queria muito saber, o senhor entende que o dano parental... Eu vou esclarecer. Em linhas retas, se ele é objetivo, e, principalmente, a questão da quantificação. São duas questões que me atormentam muito. Sendo bastante objetivo e tentando esclarecer. Eu sou adepto da segunda corrente, né? Portanto, da corrente que defende a responsabilidade civil no âmbito das relações parentais, o que eu havia propositadamente me omitido. E, portanto, eu sigo a linha da professora Maria Celina, da professora Giselda, enfim. Mas, de fato, entendo que a hipótese aqui envolve responsabilidade civil por ato ilícito, né? Portanto, baseado na culpa, né? Culpa em sentido tendo em vista a hipótese de não se tratar nenhum dos poderiam ensejar a responsabilidade objetiva, então a subjetiva. O tema da quantificação é um dos temas mais sensíveis que nós temos hoje no direito brasileiro. E eu me filio à orientação do ministro Sanseverino quanto ao método bifásico, tendo em vista exatamente os precedentes que já foram apreciados acerca de situações que podem não necessariamente ser iguais ou ser idênticas, mas de modo assemelhado. Então, eu tenho uma posição particular, né, acho que até talvez não compartilhada pela uma parte dos doutrinadores na área da responsabilidade civil, eu sustento que nós devemos ter, sim, mínimos e máximos acerca da quantificação, principalmente em matéria de reparação de dano moral, com base até em algo que nós já temos tradicionalmente no nosso sistema jurídico há muito tempo, que é o próprio direito penal, a respeito de penas mínimas e pena máxima, né? Ou seja, há muito tempo, há séculos, diga-se passagem, nós temos para homicídio 6 a 20 anos, homicídio simples, 6 a 20 anos. Por que não isso não poderia também ser aplicado em matéria de responsabilidade civil, em matéria de quantificação de dano moral? Porque aí, até, obviamente, muito diferente do que se estabelece em termos de critérios de estabelecimento de reparação ou de indenização no dano material. Aqui não, estamos tratando de algo que não é efetivamente estimável em termos de valor pecuniário. Então, daí, me parecer, e tem um trabalho muito interessante, até aproveitando aqui o professor Facchini, a presença do professor Facchini, o professor Galeno Lacerda, lá do Rio Grande do Sul, um artigo publicado na Revista dos Tribunais sobre a quantificação do dano moral, isso antes ainda, na vigência do Código Civil 16, em que o professor Galeno Lacerda veio exatamente tentar estabelecer alguns critérios mais objetivos, e um deles foi exatamente se valer de critérios do Código Penal, dentro da multa que é estabelecida no âmbito do direito penal, acerca dos critérios, inclusive com a multiplicação por 5 vezes até, né, daquele máximo que poderia ser estabelecido. Hoje nós temos uma orientação do Superior Tribunal de Justiça, principalmente o ministro Sanseverino, que me parece mais tentando tratar exatamente nesse viés, né? Acho que até talvez por influência do professor Galeno, lá do Rio Grande do Sul. Então, eu defendo, e para não ficarmos numa loteria, né? Porque eu vejo isso até no meu próprio tribunal. Eu julgo o tema de responsabilidade civil, não no campo do direito de família, mas questões ligadas à Caixa Econômica Federal, ligadas à própria União Federal, o INSS, enfim, temas relativos à responsabilidade civil até do Estado, em alguns casos não necessariamente do Estado, e o tema da quantificação. E é preciso ter bases mais objetivas para que nós possamos não ficar... eu acho que mais justo, no caso X, é R$50 mil. O outro vai entender R$30 mil. Não, vamos tentar estabelecer critérios que possam... E aí, quais seriam exatamente as bases desses critérios? Primeiro, os bens jurídicos que foram objeto de lesão, né, a partir dos bens menos graves para os bens mais graves. Obviamente, a vida, como nós sabemos, bem jurídico mais valioso, todos nós.
Então, quantificação por um homicídio, reparação de dano moral por uma perda do ente querido, obviamente vai ensejar valores mais altos do que... E daí, fazendo uma gradação, tal como já acontece há muito tempo no próprio direito penal. Nós não podemos entender, e eu costumo até rapidamente, só para concluir, falar isso, inventar a roda. Há muita coisa que já existe há muito tempo e que precisa apenas e tão somente ser ressistematizada ou readequada à realidade atual, mas não simplesmente partimos do zero, quando, na realidade, nós já temos uma experiência bastante importante que vem de outro segmento, que, obviamente, se trabalha com outros princípios e paradigmas, mas que, em alguns pontos, acabam se assemelhando a esses pontos nossos. Então, por isso, não sei se eu consegui responder agora de modo mais claro, as duas indagações foram feitas. Mais alguém interessado em formular alguma pergunta? Bom, não havendo, e para que a gente possa seguir aqui a programação que já foi previamente estabelecida, eu quero agradecer muito a participação do professor Guilherme Calmon, da professora Ana Frazão, dizer da satisfação que a Escola Judicial e o Tribunal de Justiça tiveram de receber os dois aqui, tanto eles como os demais que já aqui passaram, como já foi enfatizado pelo desembargador Marcelo Lobato. É sempre um prazer fazer essa troca de experiências no âmbito do tribunal, em meio aos colegas, aos servidores, aos assessores. Isso é muito importante para todos nós.